e diante do fato de tivemos que apresentar a LDO na data prevista na Constituição, dia 15 de abril, estarmos encaminhando entre hoje e amanhã o novo arcabouço, segundo a Casa Civil, quero dizer, inclusive, abrindo parênteses, que eu acabei de assinar e, portanto, já encaminhamos para a Casa Civil, neste momento, por parte do Ministério do Planejamento e Orçamento, dando ok em relação ao arcabouço fiscal, já está no CIOP. Diante desse fato inusitado de termos que ter entregue a LDO, tendo como regra hoje vigente um teto de gastos que praticamente não mais existe, porque o teto de gasto hoje, de tanto que foi furado, ele é inexequível, e nós vamos mostrar claramente aí o porquê que o teto de gastos já praticamente não existe mais. Por conta disso, nós fizemos alguns ajustes jurídicos. Eu gostaria apenas de fazer 2 comentários aqui. Primeiro, a nossa LDA respeita a lei vigente, ou seja, teto de gastos, porque é o único que nós temos no ordenamento jurídico. Dentro dessa regra do teto de gasto, é importante lembrar que o ano passado foi aprovada uma emenda constitucional que abriu um espaço fiscal apenas para o ano de 2023, na ordem de 145 bi, o Paulo vai me corrigindo em relação aos valores, para as despesas consideradas, inclusive, despesas discricionárias. Nós estamos falando do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, atualização de merenda escolar, recursos para manutenção de rodovias de estradas federais e daí por diante. Então, diante disso, hoje nós temos um teto de gastos que, se continuasse, não permitiria que nós pudéssemos utilizar de recursos para cobrir essas despesas. Este é o primeiro ponto. A LDO respeita a regra vigente e, segundo, ela traz um realismo orçamentário e transparência. Isso eu quero deixar muito claro. Foi uma determinação da equipe econômica de todos os ministérios que o orçamento, que a LDO tenha aqui esse realismo e essa transparência. Tudo que nós discutimos está na LDO, está nesta planilha. Por fim, qual foi a saída que nós encontramos jurídica para resolver esse problema? A autorização orçamentária para novos gastos, para o excesso de gastos orçamentários, a depender da aprovação do novo arcabouço fiscal. Então, o que nós estamos chamando de despesas condicionadas à aprovação do arcabouço fiscal. Se não for aprovado o arcabouço fiscal, nós não temos condições de cumprir as despesas que vamos apresentar. Se ela for aprovada, já está coberta, e aí tem alguns detalhes técnicos de onde fica, no ato das disposições constitucionais transitórias ou não do arcabouço fiscal, isso tudo, vocês vão ficar sabendo hoje à noite quando for publicado, ou amanhã, ou quando a decisão política do presidente Lula, quando o presidente Lula assinar e decidir a data e o time de mandar, acredito que ainda nesses próximos 48 horas, no máximo 72 horas. Nós sabemos que do nosso orçamento apenas 6% são despesas discricionárias que o governo tem alguma liberdade em relação a ela. 94, 93, 95, depende um pouco das despesas, são obrigatórias, aquelas que colocam-se na LOA por exigência constitucional e, portanto, não temos espaço de manipulação, positivamente falando, em relação a esse orçamento. Então, o porquê da necessidade do novo arcabouço fiscal? Por que o teto ruiu, caiu e não existe mais? Em função da pandemia, em função de toda a necessidade de se aprovar a PEC ano passado, com o aumento de despesas que agora passaram a ser permanentes, ninguém vai diminuir o valor do Bolsa Família, ninguém vai tirar a atualização da merenda escolar, ninguém vai diminuir o número de casas populares a serem construídas no Brasil, até ficamos 4 anos sem construir casas para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós precisamos de espaço fiscal da ordem de 196 bi para despesas discricionárias. Tendo em vista, de acordo com os números, hoje um pouquinho para mais, um pouco para menos, que o espaço fiscal para essas despesas discricionárias hoje estão mais ou menos na ordem de 24 bilhões, esses 24 bilhões são apenas para o custeio da máquina. Água, luz, combustível, no país inteiro, para que a máquina não pare, para que não haja shutdown. Então, diante disso, a gente praticamente tem zero de espaço para despesas discricionárias. Vamos lembrar que despesas são essas? Nós estamos falando que, se não aprovarmos o arcabouço fiscal, com alguma alteração ou não, mas o arcabouço fiscal, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, eu não estou enxergando ali, mas nós não temos recurso para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, fora, obviamente, o Fundeb, que está fora do teto, atenção básica, bolsas CAPES, funcionamento e manutenção dos institutos federais de ensino superior, atenção especializada na saúde, farmácia popular, SUAS, que é a área de assistência social, planejamento urbano, recursos para receita, pavimentação de rodovias, enfim, hospitais próprios, o Mais Médicos.
todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano passado para cá. Então, acho que este é o grande motivo que nos anima a entender, né, que o Congresso Nacional terá sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal e ver que o arcabouço fiscal ele seria a saída para que nós pudéssemos cumprir aquilo a que todos nós nos comprometemos, né? Responsabilidade social, sem descuidar do fiscal. Eu gostaria, antes de passar para a última lâmina, apenas lembrar, porque também nós não podemos falar do arcabouço fiscal, mas eu já gostaria de adiantar em relação a isso, porque foi passada uma lâmina em relação à dívida pública comparativa ao PIB, né? O objetivo do novo arcabouço fiscal é conter gastos, sim. Tanto é que nós não poderemos ter aumento real dos gastos públicos além do aumento real das receitas. E assim mesmo com duas travas. Uma delas, nós não podemos gastar mais que 70% do aumento real das receitas. Então, nós teremos, sim, o arcabouço, ele tem, obviamente, um controle efetivo em relação aos gastos públicos. A responsabilidade fiscal ela se encontra muito presente no novo arcabouço, mas, né, ele está preparado para abarcar, sobre a ótica da responsabilidade social, todas as políticas públicas efetivas e necessárias para colocar o pobre no orçamento, como quer o presidente Lula, mas não só o pobre, a primeira infância, que é fundamental, né, a educação como prioridade nacional, a nossa juventude, os nossos idosos, enfim. Então, este é um ponto que eu gostaria de destacar. Há um dado que mostra, né, que fala que se o novo arcabouço fiscal não for aprovado, aí sim nós podemos ter um comprometimento muito sério dessa relação da nossa dívida em relação ao PIB. Ontem ainda saiu um informe, né, do ex-diretor-presidente da IFE, da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, mostrando que o arcabouço fiscal terá a capacidade de diminuir em 1% pelo menos o crescimento da dívida pública no Brasil, portanto 10 pontos percentuais ao longo de 10 anos. O que nós estamos vendo aqui lá na outra, quiser passar lá na outra lâmina, só para deixar claro em relação a isso que está ali, que podemos chegar em 2026 a 79% da relação, né? Aí tirando as reservas, contando com reservas seria 68%, mas ficando na linha que interessa, que é o 79%, isso poderia chegar a 95% se nós não tivéssemos ou não tiver a aprovação do novo arcabouço. Isso é apenas uma das projeções que foi feita, mas eu valorizo muito a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, por isso que eu quis trazer. A última lâmina, apenas para encerrar, para a gente não ficar só em números, afinal nós estamos falando de planejamento do Brasil, nós temos que olhar para frente, a médio prazo e a longo prazo, eu gostaria só de trazer a novidade dessa LDO, o PLDO, que deve ter ficado um pouquinho escondida ao longo dos 179 artigos e mais de quantas páginas? 990 páginas, que nós começamos a avançar naquilo a que nós nos propomos, né? Aqui, a primeira linha de praxe, todo o primeiro ano, as prioridades e metas, elas já são fixadas no PPA. Quero dizer que essa quarta-feira nós teremos, com a presença do presidente Lula, o pontapé inicial do PPA participativo, vai ser o planejamento, o plano plurianual mais participativo da história, porque vai ser pela primeira vez também, teremos uma plataforma digital, mas isso será explicado na quarta-feira, onde estaremos divulgando lá como vai ser a metodologia. Desde o primeiro dia que assumimos, nós já estamos trabalhando no PPA, foram 90 dias muito intensos de trabalho interno, onde todos os ministérios estão envolvidos. Foi criada uma assessoria específica também dentro de cada ministério, não só para fazer aqui essa adequação de políticas públicas, mas também para poder estar mais presente em relação ao PPA. Mas o que eu gostaríamos de dizer é que nós colocamos ali um embrião novo, que é o embrião da chamada LOA de médio prazo, quer dizer, o orçamento, a grande reclamação dos parlamentares, da sociedade, da imprensa, de todos nós, é que o orçamento, como ele é anual, né, muitas vezes você tem dinheiro um ano para uma obra, a obra não começa dia 1º de janeiro e se encerra dia 31 de dezembro. Muitas vezes ela perdura ao longo de 3, 4, 5 anos. Políticas públicas, mais ainda, quando você fala de educação, você está falando de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Então, a gente começa aqui, a gente já coloca um dispositivo para evidenciar com mais clareza que nós vamos começar a falar de LOA a médio prazo, para que tenhamos ali o início, o meio e o fim de cada obra, a continuidade dessa obra já dentro da nossa LOA. Isso garante segurança jurídica, previsibilidade, aquilo que nós mais queremos, qualidade dos gastos públicos. O dinheiro público, ele se inicia com determinado projeto, determinada obra, essa obra vai se encerrar. Mas isso é uma questão que vai ser tratada quando falarmos também da lei orçamentária. E, por fim, também, essa agenda que é uma agenda que particularmente
algo que é do meu coração, é uma inovação, que é a transversalidade das políticas públicas e a multissetorialidade. Também aqui, que é o que eu disse, nós temos agora em cada ministério um assessor, porque nós somos em 37 ministérios, nós temos que entender que, embora o Estado brasileiro ele esteja setorizado, e é assim na maioria dos países do mundo, quando nós falamos de uma ação, uma política pública, ela tem que ser olhada na sua transversalidade, especialmente na questão de gênero, na questão de raça, na questão de mudança climática, de meio ambiente. Eles estão absolutamente conectados e têm que estar conectados. Então, nesse aspecto, eu não sei se vocês se lembram, o nosso orçamento já previa, havia uma lei que já previa que nós tínhamos que fazer um recorte no orçamento, explicando sobre a ótica do orçamento da mulher, quanto do orçamento era destinado especificamente para as mulheres brasileiras. Isso é apresentado um relatório desde 2 anos para cá, e nós ficamos surpresos ao verificar, negativamente surpresos, quando se fazia o recorte, se chegava à conclusão que as políticas públicas voltadas para as mulheres eram em torno de 320 bilhões de reais. Quando a gente faz o recorte real, nós verificamos que eles incluem dentro dessas políticas públicas específicas para mulheres, Bolsa Família. Recursos que são para as crianças, para os nossos filhos. Olha, se vale para a mulher, vale para o homem. Então, esse recorte não serve para políticas públicas específicas para as mulheres. Então, quando nós começamos a limpar essa conta, ou fazer a peneira dessas ações, nós verificamos que 0,1% do orçamento brasileiro é destinado especificamente para as mulheres, que é basicamente a pauta da violência contra a mulher e alguma outra coisa muito específica e pontual da saúde. Então, essa agenda transversal nós queremos levar muito a sério. Sei que é uma questão cultural, não se muda a cultura de um povo da noite para o dia, mas se nós conseguirmos entregar em 4 anos de ministério essa agenda da transversalidade, da multissetorialidade como algo, conquista a ser entregue pelo presidente Lula, nós já teremos entendido que cumprimos a nossa missão. Não só pela questão aí da transversalidade, mas da questão da multissetorialidade. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de qualidade dos gastos públicos. Eu fiz um comentário, e encerro com isso, assim, muito claro no meu discurso de posse, dizendo que o Ministério do Planejamento é como uma torre de controle de um grande aeroporto. O nosso papel aqui é a atividade meio para que os ministérios desenvolvam da melhor forma possível as suas políticas públicas e gastem com maior eficiência o dinheiro público. Então, nós não precisamos falar necessariamente de corte de gastos. Isso é uma outra questão que não é o que nós estamos tratando aqui neste momento. Aqui nós estamos falando da qualidade de gastos. Que o Ministério não esteja utilizando o dinheiro para exercer a mesma ação que outro ministério esteja, ou colidindo ou indo para o mesmo caminho, para a mesma pista, pousando na mesma pista. Para que nós possamos ter essa qualidade dos gastos, nós vamos estar trabalhando muito nessa questão de multissetorialidade. Por isso, repito, cada ministério já tem um assessor, vai trabalhar, está trabalhando conosco para que nós possamos garantir qualidade dos gastos públicos e, com isso, fazer economia. Economia não para outra coisa, mas economia para investir em políticas públicas cada vez mais necessárias. Então, desculpa o alongado, mas acho que este é um ponto do debate que é qualitativo, que vai ficar para uma outra oportunidade, mas eu gostaria de dizer que isso já consta na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada para o Congresso Nacional.